Olá, estudante do Guia Monografia! Nós estamos na série Como fazer o resultado e discussão do TCC passo a passo. Se você chegou aqui só nesse vídeo por conta do assunto, volta aí, dá uma olhada nos outros vídeos que eu falei sobre cálculo amostral, falei um monte de coisa. Falei sobre estabelecimento de categoria, codificação, tabulação, como foi feita a pesquisa, tipo de resultado. São vários vídeos aí passados. E aí comecei a preparar para fazer o vídeo, acabou que anoiteceu, coloquei uma luz aqui para a gente continuar. E nesse vídeo, como prometido, eu vou começar a falar da análise estatística dos dados. Só que eu reorganizei a minha tela aqui para falar sobre tipos de variáveis. Percebi que eu não tinha falado isso antes e isso pode fazer uma diferença quando a gente for falar sobre estatística. Então, são tipos de variáveis. A palavra que você vai usar nos comentários é tipos de variáveis. Ah, professor, que palavra é essa? Eu estou falando que esses vídeos só vão ficar no ar se as pessoas que assistirem e esse vídeo tiver ajudado, comentarem aí abaixo. Caso contrário, depois vou tirar a série do ar, vou deixar só para os estudantes do Guia da Monografia, tá bom? Então vamos lá, tipos de variáveis. Vamos aqui na tela do computador. São dois tipos de variáveis, né? Qualitativa e quantitativa. Então, o que é uma variável qualitativa? Que seja nome ou rótulos de atributos. E o que é uma variável quantitativa? Que seja uma contagem e medida. Então, vamos olhar aqui um questionário. E através dos questionários, ou entrevista, ou qualquer fonte de informação, quando você for fazer a tabulação, lá vai ficar mais fácil de você entender, tá? Você pode pegar entrevista, documento, qualquer coisa, criar tabela, e na tabulação você vai poder categorizar qual tipo de variável é, ou pelo menos saber qual. Então, masculino, feminino, é um rótulo, então, qualitativa. Faixa etária, é uma medida ou é uma contagem? É uma contagem, então quantitativa. Endereço, qualitativa. Qualitativa, tempo de serviço, uma contagem quantitativa. Isso vai ser útil para você mais para frente. Peguei alguns questionários, olhando na internet, você vai olhando, qualitativa, qual o seu gasto com quantitativa, qualitativa, você tem cosméticos e perfumaria, sim ou não, qualitativa, e vai. Outro questionário, qualitativa, feminino, masculino, aqui eu acho que é quantitativa, né, é uma contagem. Há quanto tempo, 5, se a resposta for só o número, né, 3 a 5, isso aqui parece qualitativo. Ok, aí vai indo, mais outro. Então, geralmente mais abertas, perguntas abertas, elas são praticamente qualitativas, geralmente qualitativas. Tem esse outro aqui que eu gostaria de mostrar, tá vendo? Ele tem uma pergunta e aqui tem um nível, uma frequência. Então, geralmente isso daqui é uma medida, né? Então, é quantitativo. Então, a maioria aqui, desse formulário é quantitativo. Então, é importante você entender para quando você for montar as questões, tanto da entrevista quanto do questionário, saber que tipo de resposta você vai ter. Então, as perguntas do questionário, geralmente, qual é o sexo, qual a escolaridade, são perguntas que vão trazer informações qualitativas. E qual o tipo de gráfico mais comum para usar quando você for fazer a análise? Quando a gente for fazer lá passo a passo, você vai ver que isso aqui vai ser útil para você entender. São gráficos de pizza e coluna. Mas, professor, eu faço gráfico para análise qualitativa? Como eu estou falando para você, existem dados qualitativos. E você pode fazer, sim, análise qualitativa com gráfico. Temos aí, por exemplo, tabela de frequência, se eu não me engano. Eu conheço mais o histograma. Eu vou falar mais para frente na próxima aula. Eu separei aqui na ordem para poder falar. E a quantitativa é o quê? Contagem e medida. Qualquer medida, a altura já é. Qual o peso? Qualquer medida você já pode acrescentar que é uma quantitativa. Geralmente as perguntas começam: com qual frequência que você faz isso? Qual o nível de quantos, não sei o que, quantidade de, né? E os tipos de gráfico melhor é o gráfico de pizza barra e coluna.
ok? Então, falamos hoje sobre tipo de variáveis. Achei interessante falar isso antes, porque como eu já estava montando as próximas aulas, eu percebi que não tinha essa explicação, e é interessante que quando você fizer a tabulação dos dados, você já saiba quais são as colunas, selecione ou pinte quais são as colunas quantitativas e qualitativas para você fazer a análise. Vou explicar tudo como faz também. Se você gostou, valeu a pena, aprendeu alguma coisa, foi produtiva? Deixa a palavra-chave do vídeo, que é o quê? Tipos de variáveis. Comenta aí, tipos de variáveis, já tá bom pra mim. Ou deixa a sua pergunta, a sua dúvida, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Até lá e bons estudos.